Hoje, nós vamos estudar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Queridos irmãos, antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, à querida irmã Teresa e aos nossos protetores e toda a equipe de benfeitores do plano espiritual, pedindo que neste momento possamos silenciar o nosso coração, apurar a nossa razão, a fim de entendermos e colocarmos em prática as palavras e o estudo realizado nessa exposição. Que assim seja. Vamos falar então, meus queridos, sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Neste capítulo, nós vamos encontrar descritos diversos tópicos a respeito da prece. A qualidade da prece, como ela deve ser feita, qual é a ação que essa prece exerce nos encarnados, nos desencarnados, como nós podemos auxiliar os nossos irmãos de luta com uma simples oração. Se nós pegarmos a palavra prece e buscarmos a sua origem, nós vamos verificar que prece vem do latim prex ou preces e significa pedido, súplica ou desejo. E se pegarmos ainda o dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar uma definição semelhante, que fala que a prece é uma mensagem oral, escrita ou por pensamento, dirigida a uma divindade para que a gente possa pedir ajuda, pedir uma bênção e até mesmo agradecer. E eu os convido neste momento para que juntos escutemos alguns depoimentos sobre algumas pessoas a respeito do significado da prece. Prece para mim é o momento que nos conectamos com o Senhor, que nos conectamos com o Pai, que nos conectamos com Deus. A qualidade de uma prece seria a qualidade que a gente tem na entrega com o Senhor. O nosso momento íntimo com o Pai, onde ali a gente passa as nossas angústias, onde ali a gente passa as nossas ansiedades, né? Então, este momento é um momento em que a gente tem que atuar sempre com a verdade e sempre esperar a resposta do Senhor no tempo dele. Às vezes, a gente espera do Senhor a resposta de imediato e às vezes ela não vem de imediato. Então, esse tempo de conexão com o Pai, ele não se dá apenas em um dia, ele tem que ser o nosso pão de todos os dias. E a gente deve sempre clamar, confiar e acreditar que as respostas virão. Bom, então prece, a oração, para mim é um presente de Deus, para nós humanos, é uma oportunidade de nos comunicar com os nossos pedidos e principalmente agradecimento. Eu aprendi que cada dia basta a sua ansiedade, então eu devo orar conforme a necessidade daquele dia ou de um determinado momento. Eu me ligo a Deus através da prece. Eu sinto nesses momentos um amor único. Eu sempre faço a prece, pois ela me fortalece. Eu me sinto mais próxima a Deus e eu sempre falo de coração aberto. Esse é o grande segredo, essa grande comunicação, que é a prece. A prece, para mim, é um ato de louvor a Deus, porque é quando entregamos nossos pedidos e desejos à providência divina. Para ser feito com qualidade, é essencial que seja realizado com amor e com fé. Então, após nós termos ouvido esses áudios, podemos em conjunto pensar
existe algo em comum em cada um destes depoimentos. O que existe em comum é o reconhecimento de que existe Deus, de que Deus é o nosso Pai e dele demandam todas as vontades a que nós, seres humanos, estamos submetidos e inseridos. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é da lei de adoração, ele esclarece que todo ser humano tem como inato a adoração. Adorar está na lei natural, e tanto que é uma das leis divinas. Nunca em toda a história da humanidade existiu um povo que não adorassem. Se nós remontarmos à antiguidade, nós vamos ver que antigamente os povos tinham crenças diferentes, mas sempre atribuídas a um ser superior. Houve épocas em que esse ser superior eram forças da natureza, houve épocas em que esse ser superior era uma mistura de ser humano com animal, mas sempre existiu a adoração, sempre existiu esse ato de subjugação, de agradecimento e de adoração. Todas essas crenças, elas estavam, na verdade, alinhavadas com a época em que esses seres humanos viviam, com a sua inteligência na época e com aquilo que eles compreendiam. Em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, ele nos fala o seguinte: quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e ruas, para serem vistos pelos homens. E aqui nós entramos num outro ponto bastante significativo a respeito da prece. Existe uma maneira correta de orar? Como eu posso fazer com que a minha prece se potencialize, que ela ganhe qualidade? De que forma nós, estudantes da doutrina espírita, nós seres humanos que compomos e integramos uma sociedade, como nós podemos utilizar a prece de forma adequada? No capítulo 27, está descrito uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Para um bom entendimento, vamos retomar. Os fariseus, eles eram judeus que acreditavam em Deus e se baseavam principalmente no Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E os publicanos também eram judeus. Porém, os publicanos eram mal vistos na sociedade, porque os publicanos, eles eram aqueles que colaboravam com o Império Romano e estavam responsáveis por cobrar impostos. Então, nessa parábola, nos diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não,
porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Isso está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Nesta parábola fica bastante clara que esses dois homens, ambos estão num momento de prece, mas se colocam de maneira completamente diferente. E Jesus acrescenta no Evangelho segundo o Espiritismo que, ao orar, entre e feche a porta. Não podemos tomar esta afirmativa ao pé da letra, porque o fechar a porta não significa simplesmente nós irmos para dentro de um quarto, de um cômodo, de uma sala restrita, em silêncio e sem pessoas ao redor. Quando Jesus nos lembrou que orar deve ser feito de forma secreta, em silêncio e fechando a porta deste quarto, ele está nos dizendo, na verdade, que é o momento em que nós devemos nos desligar, fechar a nossa porta para o mundo exterior e abrir a porta do mundo interior. Então, esquecermos os nossos problemas naquele momento, esquecermos as coisas materiais. Então, esta afirmação, ela fala, na verdade, de introjeção, de estar conectado com Deus, estar conectado com o divino, porque as leis divinas, elas estão dentro de cada um de nós, seres encarnados e desencarnados. Mas neste capítulo ainda temos a seguinte afirmação: pedi e obtereis. Bom, Jesus já me disse que eu devo fechar as portas do exterior e me conectar com o meu interior. E diz ainda: pedi e obtereis, que é o título deste capítulo. Mas será que eu recebo tudo aquilo que eu peço quando eu faço e coloco em prática esse ensinamento de Jesus, de como eu devo orar? Será que eu recebo coisas materiais? O que de verdade o meu pedido na prece vai me trazer? Deus é nosso Pai. Isto nós já temos introjetado, nós percebemos nos depoimentos dos irmãos que nos beneficiaram e agraciaram com os seus áudios, que Deus é Pai e que Ele cuida de cada um dos seus filhos da mesma maneira. E se Ele é nosso Pai, Ele vai realmente atender às nossas necessidades? É como nós costumamos ouvir em alguns ditados populares que dizem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou então, eu não peço mais paciência, porque toda vez que eu peço paciência, mais provações me aparecem. E nisto há quem conteste esta razão de Deus, que se Deus me conhece tanto assim, por que então eu tenho que pedir? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso fazer uma prece solicitando aquilo que Ele já sabe que eu preciso e que eu necessito com urgência? Este é um engano que está atrelado à nossa capacidade humana de pensar, de compreender e de entender. Quando eu peço, eu vou sim obter.
mas eu não vou obter aquilo que eu necessariamente pedi. Eu posso pedir um carro? Posso. Posso pedir uma casa? Posso. Deus vai me dar um carro? Vai me dar uma casa? Não. Ele vai me dar, na verdade, aquilo que eu necessito para as minhas aquisições. Para as minhas aquisições, principalmente as aquisições morais, que são elas que vão fazer parte da minha bagagem espiritual. Então, quando eu peço paciência e mais provações me aparecem, isso é uma bênção, porque nesta prece eu estou recebendo aquilo que eu realmente preciso. É aprender a ter paciência. Se nós não tivéssemos esta opção, se não tivéssemos a prece, não teríamos o nosso livre-arbítrio. Então Deus pode nos conhecer, deve e nos conhece de fato, mas eu, ser humano, exerço o meu livre-arbítrio. E com isso, eu tomo as minhas decisões, sejam elas certas, sejam elas erradas. E aquilo que eu vou obter quando eu faço uma oração, eu vou obter o que eu necessito para melhorar aquilo que eu fiz de errado. Se assim não o fosse, nós seríamos apenas marionetes. Nós seríamos apenas instrumentos curvados à vontade de um Deus, que diria, é assim que será. E esta não é a realidade, porque Deus, a nossa doutrina nos ensina e nos explica com muita clareza que Deus é Pai. E Deus está sempre disposto a nos auxiliar. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, por este motivo é que a afirmação pedi e obtereis, ela na verdade não é uma afirmação estanque, ela é baseada apenas na materialidade, se a gente pensa dessa forma. Quando eu penso que pedir e obter é como um passe de mágicas, eu estou na verdade exercendo ali naquele pensamento a minha materialidade, o meu apego, o meu orgulho, tudo aquilo que me liga ao plano terreno e não ao plano divino. E nós colhemos o que plantamos. Então, Deus nos concede, sim, as ferramentas através da prece, as ferramentas necessárias para que nós consigamos sair de situações que nós mesmos nos colocamos. Então, com a prece, o que a gente obtém? A gente obtém paciência, a gente obtém força, a gente obtém resignação, a gente obtém coragem, a gente exerce o amor, a fé, a caridade. Jesus nos fala, ore em secreto. Ninguém precisa saber, ninguém precisa tomar conhecimento daquilo que nós estamos conversando com Ele. Ore com sinceridade, sem palavras excessivas. Muitas vezes nós achamos que para que a gente faça uma oração boa de verdade, a gente precisa falar difícil, usar palavras mirabolantes, e isso não é uma verdade. A oração, ela é com sinceridade e sem palavras excessivas, porque às vezes uma simples palavra é uma oração poderosíssima. Antes de orar, perdoa, exerce o perdão, aprende a perdoar a ti e aqueles que te cercam. Porque quando nós fazemos isso, aquela porta que nós fechamos com o mundo exterior, que Jesus dizia, feche a porta do quarto e ore em silêncio, eu estou de fato praticando a caridade e
auxiliando a minha conexão com a divindade. E ainda fala que nós devemos orar com humildade, meus irmãos. Humildade é importantíssimo, assim como o publicano o fez na parábola do fariseu e do publicano. Bom, então nós já sabemos que a prece ela nos aproxima de Deus, ela faz parte do ser humano. Sabemos então que nós precisamos nos conectar com o nosso Pai. Mas como isso acontece? A prece, ela é uma conexão de pensamento. No momento em que eu fecho essa porta externa, me concentro e inicio uma oração, eu estou, na verdade, emitindo um pensamento. Quando eu uso essa maneira correta de orar, em silêncio, este meu pensamento, ele se espalha pelo fluido cósmico universal que rodeia todo o universo, que rodeia encarnados e desencarnados, aonde nós estamos inseridos. E este fluido, ele recebe um impulso que faz com que esta oração, esta prece, este pensamento, ele se estenda ao infinito. Nós podemos dirigir o nosso pensamento a qualquer lugar, a qualquer pessoa e a qualquer amigo, qualquer desconhecido que nós desejarmos. O pensamento, ele é tão mais poderoso do que qualquer lei que nós humanos conheçamos. Nenhuma lei da física moderna, conhecida de nós, consegue explicar e comparar a propagação de um pensamento. Nem a propagação do som, nem a propagação da luz. Então, vocês vejam que quando a gente faz essa prece e a gente espalha esse pensamento, o que nós estamos buscando e o que está nos rodeando? Se o nosso pensamento é bom, são bons espíritos. É uma pleiade de amigos espirituais, de espíritos superiores, que se acercam de nós e que servem de conexão entre nós, simples seres humanos, com Deus, que é o nosso Pai, a causa primeira de todas as coisas. E assim ouvem as nossas súplicas. Isso é tão interessante, a prece, a oração, ela é um tema tão interessante que muitas pesquisas já foram feitas a respeito deste tema. O Dr. Jeff Levy, ele é um epidemiologista e ele estuda há mais de 20, 30 anos o poder da oração na saúde. O poder e a fé na saúde e na recuperação de doentes. E ele resumiu mais de 200 investigações que já foram feitas até hoje em um livro que se chama Deus, Fé e Saúde. E neste livro ele traz o compilado dessas pesquisas e a que conclusões principais e básicas ele chegou. Que quando tu se reúne com algumas pessoas para fazer uma oração em prol de alguém ou de alguma coisa, e neste caso o estudo era com pacientes que estavam em recuperação em hospitais,
mesmo que tu não conheça essas pessoas para quem tu está dirigindo a tua oração. E mesmo que essas pessoas que estão recebendo essa irradiação positiva, mesmo que elas não saibam que estão recebendo essa irradiação, ainda assim existe um benefício. Então ele detectou nessas pesquisas que ele compilou nesse livro que muitas pessoas que foram alvo dessas orações em grupos tiveram um índice de recuperação maior do que aquele grupo que não recebeu oração. Hoje, isto já está bem mais claro e difundido na nossa sociedade, tanto que existem diversas faculdades que ministram disciplinas sobre a espiritualidade na saúde. A gente tem uma associação médica espírita que trata sobre isso. A gente tem o Hospital Espírita, que tem um grupo de evangelho no lar, para quem aceita. E essa pesquisa, ela gerou, sim, incômodo naqueles que são céticos, naqueles que acham que apenas medidas convencionais devem ser usadas na saúde. Então, meus irmãos, nós podemos tirar uma conclusão de tudo isso, que a prece, ela é um momento de refazimento, de fortalecimento, é um porto seguro nos momentos de tempestade. No Livro dos Espíritos, na questão 658, da Lei de Adoração, fala o seguinte: agrada a Deus a prece? E a resposta dos Espíritos é: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Então, nos momentos de prece, nós temos que nos habituar a fazer o seguinte movimento. A prece, ela tem 3 momentos básicos. O primeiro momento é o momento do louvor. Louvor é enaltecer, é se ligar ao divino, é reconhecer que nós temos sim um ser superior e que não cai uma folha sem que ele saiba. Isto é louvar. Em segundo lugar é o pedido. Este pedido, ele é único de cada um. Cada um sabe aquilo que gostaria de pedir, de suplicar. Muitas vezes esse pedido é apenas uma conversa que nos faz, ao final, entender aquilo que nós precisamos mudar. E como foi dito anteriormente, Deus vai sim nos fornecer os instrumentos para que eu consiga atingir os meus objetivos. E por fim, é o agradecimento, o terceiro momento da prece. Isto demonstra a nossa humildade, demonstra a nossa resignação, que muitas vezes nem tudo o que nós pedimos nós recebemos naquele momento. E isto é difícil de entendimento para nós, para nossa compreensão humana. Demonstra a gratidão com esse ser superior. E no Livro dos Espíritos, na questão 659, nos fala a esse respeito, que qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas que podemos nos propor por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. Então, o importante é que a fé ela seja sentida, não apenas falada.
que ela parta do coração, porque orar em comum, quando várias pessoas se reúnem para orar em comum, em prol de um objetivo único, esta prece, ela é muito, muito mais poderosa. Quando os corações se unem por um objetivo que não sou eu, somos todos. Que é o que acontece no nosso momento de radiação da Associação Espírita Teresa d'Ávila, onde nós unimos pensamentos para orar em conjunto por um objetivo. E este orar, ele é tão benéfico para os encarnados como para os desencarnados. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, ele esclarece que quando nós oramos para alguém desencarnado, que está desesperado, que não vê saída para a sua dor, para o seu sofrimento, nós abrimos uma porta. É como se ele recebesse um bálsamo. E neste momento, espíritos sofredores descobrem que nós estamos aqui por eles. Eles não estão sozinhos, não estão abandonados. E muitas vezes é nesse momento de prece, de irradiação, em que nós elevamos o nosso pensamento a quem precisa, que ele começa o momento de refazimento, de recuperação, de melhora e de mudança. E para que a gente encerre, eu vou ler um pequeno trecho do livro Tem de Bom Ânimo, de Chico Xavier, do Espírito Meimei. Se chama No Clima da Oração. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ei-lá que nos surge o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância, para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Meimei. Obrigada a todos os irmãos por nos acompanharem, por estarmos juntos e até um próximo momento.